Hoje nós vamos aprender esse lindo porta-joias. Na verdade, você pode guardar o que quiser, dependendo do tamanho. Esse eu fiz pequeno, que é para quando eu viajar, eu vou levar meus brincos, meus cordões, anéis, tudo que cabe na minha mala. Ainda fiz essa cor também. Eu me chamo Rosângela Leite e vou ensinar costura criativa para você. Para esse modelo, eu escolhi um tecido estampado para a parte externa e que também vai ser o composê dentro, junto com o forro. Tá vendo? Por dentro eu usei o estampado, fazendo uma combinação que dá um efeito muito legal. Usei um cordão na cor, combinando. O acabamento na pontinha do cordão. Tudo para ficar bem delicado. E para começar, eu vou usar os moldes. O maior de 30 de diâmetro, né? Dobrando, eu tenho 15 de raio. O tamanho que eu escolhi para fazer o meu trabalho, ele foi de 30 por 30. Você pode fazer qualquer medida desde que ele tenha uma diferença de 10 centímetros, tá? Do maior para o menor. Então, eu vou usar o maior com 30 e o menor com 20. Assim eu já tenho essa diferença. Vou cortar em cada molde uma vez o tecido estampado e o forro. No grande e no pequeno a mesma coisa, estampado e forro, um de cada. Vou deixar o molde aqui. Vou começar agora a montagem e vou começar pelo pequeno, porque é um processo mais simples no início. Direito com direito, vou costurar toda a volta e não vou deixar abertura. Já o grande, eu vou começar pelo estampado. Eu tenho que fazer marcações para a colocação do ilhós. Eu faço a marcação de 2 centímetros primeiro, toda a volta. Eu vou pontilhando, né? Depois eu ligo esse pontilhado e tenho uma marcação contínua toda a volta. A partir desses 2 centímetros, eu vou marcar 1,5. Toda a volta também. Essa marcação vai ser para passar o cordão. Eu estou preparando o caminho para passar o cordão. E vou trabalhar com esse ilhós. Vou colocar agora com vocês. Ele vai ficar aqui nessas, né? Eu vou passar esse cordão por dentro e ele fica entre as marcações. Ele tem 1 centímetro, o ilhós que eu estou usando. Vou marcar o meio aqui para poder colocar. Então, eu marco, ó, já marquei dos dois lados, marquei o meio. Vou colocar agora o meu ilhós sobre essa marcação para ter exatamente onde pega o furo. Eu tenho muito cuidado aqui porque eu tenho que ter essa marcação, eu não posso marcar aleatoriamente, porque esse furo que eu vou fazer, o ilhós, ele tem que entrar certinho, justinho. Ainda mais esse ilhós que eu estou usando, que ele não precisa das 2 peças, eu só vou usar o macho. Então, você marca certinho. Eu vou agora cortar esses 2 furos, eu dobro de novo. E quando eu dobro, eu consigo visualizar aqui um pedacinho da marcação que eu fiz. Eu corto só esse pedacinho. E aí eu vou ter o tamanho do furo certinho para passar o ilhós. Do outro lado eu também corto. Vou ficar com 2 marcações.
Quero que você preste bastante atenção na hora de furar, tá? Não faça o furo maior. Observa que eu vou enfiar aqui, ó. Ele fica justinho, viu? Coloco ele virado para a matriz, o lado direito do ilhós, e aperto. Esse ilhós, ele é bem simples, viu? Ele fica igual uma flor. Vou fazer do outro lado a mesma coisa. Enfio ele aqui no furo. E a parte do ilhós, a parte do lado direito, eu encosto na matriz. E amasso. Agora, eu vou fazer a mesma etapa do pequeno, vou colocar direito com direito. Ajeito certinho. E vou costurar toda a volta. Não deixo nenhuma abertura. Costurado. Dei pique até a costura, tá vendo, ó? A distância entre esses piques é de aproximadamente 1 centímetro. E agora eu vou fazer a marcação aqui no forro, no avesso do forro, nos dois tamanhos. Separo os tecidos e vou cortar apenas o tecido que eu fiz a marcação. Eu tenho que ter cuidado para não cortar os dois, por isso que eu separei. Por essa abertura é que eu vou desvirar. Então, eu desviro, depois vou ajeitando, né, toda a costura. Vai devagar para não arrebentar a costura da abertura ali, né, o corte que eu fiz, senão ele pode aumentar. Ajeito. Não vou ao ferro porque eu fiz as marcações, então eu vou usar o meu vincador para ajudar aqui para abrir as costuras. E vou ajeitar toda a volta. Volto com ele já alfinetado. Botei os alfinetes, as marcações, a pontinha. Vou passar a costura primeiro na pontinha, ponto 3, agulha no meio, toda a volta. E depois eu vou passar em cima de cada costura, certo? Nos dois. Cuidado com ilhós, tá? Eu vou usar um calcador para zíper. No menor, eu fiz as marcações, já fiz a costura na ponta, que você vai fazer no grande. Eu fiz a marcação de cruz, X também. E, por último, um círculo de 9 centímetros de diâmetro. Vamos lá. Vou costurando bem devagar com esse calcador. Na linha. Faço todas as costuras. A costura da pontinha eu posso usar um calcador comum. Esse foi o calcador que eu usei, ó. É o próprio para zíper, você encaixa ele aqui desse lado e joga a agulha para a esquerda. Tudo pronto. Já fiz os arremates, deixei só uma costurinha aqui no final, que eu vou acertar com vocês. Vou marcar o meio do círculo grande. Não posso dar pique agora, vou usar alfinetes. Marcar o meio nos dois sentidos. Boto o alfinete nesse, aí abro. Encontrando os alfinetes, eu consigo o meio do outro lado. Mesma coisa. Alfinete. Alfinete. Pelo lado avesso, eu vou marcar com a régua o meio, porque eu preciso colocar um de frente com o outro para esconder essas aberturas. Não preciso marcar tudo, porque é só uma referência. Meio.
meio. Eu já tenho meio no pequeno, então eu vou colocar abertura de frente, meio com meio. Ajeito certinho. E vou passar as minhas costuras, tá? Retrocesso no início, costuro, retrocesso no final. Não corto a linha. Faço a mesma coisa desse lado, no X, e depois, por último, em volta do círculo, certo? Essa costura eu vou fazer o acabamento com vocês agora, ó. Já puxei a linha do outro lado para esse, dei 3 nozinhos. Vou usar a agulha de cego, que é essa agulha aqui, ó, que tem um sistema que você só enfia a linha. É muito fácil, ó. Você enfia a linha aqui, pronto. Agora eu vou passar a agulha por dentro dos tecidos, mas eu enfio a agulha onde saiu a linha que eu acabei de dar os nozinhos. Tenho muito cuidado para a agulha não sair do outro lado, ó, como eu estou fazendo aqui para vocês verem. Tá vendo? Ela apareceu aqui, não é para aparecer. Eu tiro a agulha e passo ela entre os tecidos. Não é para sair do outro lado. Pronto. Consegui, vou sair com ela à frente. Puxo a linha. Deixa eu ajeitar aqui que ficou, pegou um pedacinho. Puxo a linha e trago o nozinho para dentro do tecido. Depois disso, é só eu encolher um pouquinho e corto a linha rente ao tecido. Todos os meus acabamentos foram feitos assim, serviço limpo, tá? Vou passar o cordão, vou usar essa pecinha que é um vira-viés, mas que para esse modelo eu consigo usar para passar o cordão. O meu cordão tem 1 metro, eu vou dividir em 2 partes de 50 centímetros, marco o meio aqui e corto. Pronto. Enfio a pecinha desse lado. Deixa eu mostrar aqui os detalhes para vocês do bolso, né? Antes de eu franzir, que é para você ver como é que ficou. Enfio a pecinha. Saio nessa abertura aqui, no ilhós, e já pego, já vou laçar o cordão aqui, porque não dá para eu passar essa ferramenta até o outro lado direto. Então, eu pesco ele aqui, pronto, fecho e saio com ele onde eu entrei aqui. Vou puxando devagar. Eu tiro, entro no mesmo ponto onde tem a ponta do cordão, para trazer essa pontinha para o início ali. Mesmo processo. Prendo aqui, opa. Prendo. Fecho. Segura essa ponta para ela não escapar. E vou ajeitando o tecido e passando aqui. Prontinho. É interessante que você teste o cordão que você vai usar no ilhós, tá? Porque você vai passar, na verdade, 2 vezes, então ele pode ficar muito grosso para o ilhós que você estiver usando. Tô dando aqui um nozinho na pontinha, já para fixar ele aqui. Ajeito, posso virar aqui. Eu vou passar a segunda parte, né?
Dou uma ajeitada. A ponta tá aqui, eu tenho que passar o outro no outro sentido, porque assim eu vou conseguir franzir. Então, eu vou entrar por esse lado. Vou fazer o mesmo processo, só que no sentido contrário. Você pode fazer tranquilamente, porque vai dar certo. Mesma coisa. Vou passando. Os dois prontos, né? O que eu já havia feito e esse. Agora você pode deixar o seu comentário, curtir e compartilhar. Não deixe de se inscrever no canal, assim você vai receber todas as novidades. Um beijo e até a próxima aula.